lembra do caso da cabeleireira Regina Barreto? Se você não se lembra, esse caso deu o que falar. Foi uma das novelinhas que a gente acompanhou aqui, né? A gente chama de novela porque são casos que a gente acompanhou desde o desaparecimento dela, mostramos a foto aqui dela, cobramos da polícia, fez uma investigação, encontrou o corpo, depois encontra o culpado e teve o julgamento do caso Regina. Mas só para relembrar como foi o caso Regina, ela foi encontrada morta quase 20 dias depois de desaparecer na Grande São Paulo. Durou 20 dias para encontrar o corpo da Regina. Eu, Dudu Camargo, estive lá no local onde o corpo dela foi encontrado. Eu, na época, saí aqui com a nossa equipe, recebemos a informação que o corpo foi encontrado. Eu mesmo peguei a nossa equipe aqui, cinegrafista, nosso contra-regra, nosso motorista, e fomos lá para o local, região de mata que eu entrei junto com os policiais, no local onde o corpo foi encontrado. Conversei na época com a mãe da Regina também. Na época, depois de encontrarem o corpo dela, o suspeito acabou preso. 3 anos depois do crime, o Jadson finalmente foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato da Regina. Os dois tinham usado droga juntos e, depois de uma discussão, o acusado estrangulou Regina com uma blusa. Eu vou colocar no ar a reportagem com os detalhes do caso Regina para você relembrar. Tem trechos dessa reportagem que eu mesmo fiz, fui lá em loco, você vai ver trechos dessa reportagem. E vamos atualizar o resultado do julgamento. Dudu, o rapaz foi condenado. E se foi condenado, há quantos anos que ele foi condenado? Eu vou contar para vocês. A reportagem vai contar um pouco e, na sequência, eu vou ao vivo com o advogado da família da Regina, que é o doutor Roberto Guastelli, que ao vivo comigo vai trazer mais detalhes de como foi ontem o julgamento lá no Fórum de São Roque. Julgamento esse que deu início às 9 da manhã de ontem e que eu trago para você em instantes o resultado. Antes, a reportagem especial. O réu confesso chegou ao fórum acompanhado de policiais e do advogado. Jadson Fernandes do Nascimento, conhecido como Chu, é o homem que tirou a vida da cabeleireira Regina Barreto, de 34 anos. O crime aconteceu em outubro de 2018, em Ribeirão Pires. Na época do crime, o apresentador Dudu Camargo esteve no local onde a vítima foi encontrada. Estamos chegando muito próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Você de casa pode ver que é uma região de mata fechada, até intrigando muita gente para saber o que de fato os dois vieram fazer aqui. Jadson e Regina, o famoso e conhecido Chu, estiveram aqui. Segundo o depoimento dele, estariam naquele local onde já estão os amigos da GCM. E ali, segundo informações do próprio depoimento colhido, e que o próprio Jadson cedeu à polícia, dizendo que os dois estariam aqui para usar o crack. Eu peço ao câmera para vir me acompanhando, porque foi exatamente nesse local que o corpo dela se encontrava. A cabeça estava para onde? Como que o corpo estava encontrado aqui? Então, a cabeça estava para o lado direito e os pés estavam para cá, né? O corpo estava de bruço, né? Estava de bruço, já em estado de decomposição já. Estava bem deplorável já. E a única coisa que restava eram as calças, né? Onde que os bichos não conseguiram comer. Mas estava bem complicada a situação dela já. Segundo a polícia, Regina foi estrangulada com uma blusa. Jadson foi preso na cidade de Sorocaba, no interior paulista. Eu acho que foi um desentendimento lá na hora entre os dois, né, para consumir mais drogas. Não sei se ela tinha mais drogas com ela ou com ele, então houve esse desentendimento, acabaram brigando, né, e ele não suportou, vamos dizer, esse motivo, né, e acabou pegando a blusa que ele estava e asfixiando a vítima. O juiz responsável pelo caso acabou condenando o réu por homicídio duplamente qualificado. O magistrado ainda entendeu que Jadson impossibilitou a defesa da vítima. Ele deverá cumprir 14 anos de prisão. A mãe de Regina acompanhou a sentença. Não é justo. Agora você sai matando qualquer um assim, minha filha, e vai passar por isso mesmo, passar a mão na cabeça. Então, minha filha, está difícil. Confessou, acho que ele pensou que ia sair livre daí, mas não vai não, o lugar dele é lá. Essa é uma das últimas imagens de Regina com vida, obtida pela Guarda Civil Metropolitana. As imagens de câmeras de segurança mostram Regina ao lado do homem que iria matá-la. Na ocasião, ela havia saído de casa para ver o namorado, mas acabou se encontrando com Jadson próximo a um terminal rodoviário em Ribeirão Pires.
eles haviam bebido e consumido drogas. Nós estávamos usando droga, senhor, e no meio que nós estávamos usando droga, ela começou a se tornar uma pessoa violenta, veio querer avançar para cima de mim. E eu, num ato de defesa, senhor, acabei catando pelo pescoço dela e como eu já estava drogado no efeito da droga e bêbado, senhor, eu não medi a força que eu estava tendo no momento ali até que ela apagou, senhor. Eu achei que tinha desmaiado e eu saí fora de perto dela na hora, entendeu? E vale ressaltar, meu povo, que tem um detalhe, eu já tô com o Roberto Guastelli em comunicação com a gente ao vivo agora. Ô Guastelli, você deve se lembrar que na época, uma imagem que viralizou desse caso foi do cãozinho acompanhando a Regina, esse cãozinho preto. Tem um branquinho que passou ali agora, mas tem um outro pretinho. Aliás, o nome dele era Pretinho. E ele acompanhou a Regina durante todo o percurso. E assim, ele foi um dos indicadores de onde estaria o corpo dela. E eu explico por quê. Na época, o cãozinho ficou numa ponte ali que ligava aquela região de mata. E esse cãozinho ia embora, depois ele voltava e ficava parado ali. Lembrava até aquele filme, Sempre a Seu Lado, onde um cachorro aguardava o dono numa estação de trem no Japão, em Tóquio, mesmo depois da sua morte. Foi o que aconteceu com o Pretinho. Mas, ô Guastelli, você teve ontem, no julgamento, a decisão, já revele para o público aí se ele foi condenado, há quantos anos pegou de prisão e como foi o desenrolar de todo esse processo, já que você acompanhou defendendo a família aí e sempre a causa do bem, Guastelli. Bom dia. Bom dia, Dudu. Mais uma vez agradeço a oportunidade aí de poder esclarecer ao seu público, né? Esse caso aí também que foi marcante aí na Grande São Paulo, né? Ontem nós tivemos o julgamento pelo Tribunal do Júri do Jadson vulgo Chu, né? Que matou a Regina em 2018, né? Quer dizer, 3 anos, tá? Foram ouvidas 2 testemunhas de acusação, 2 de defesa, né? E o interrogatório do réu, que mais uma vez confessou a prática desse crime horrendo, né? Que infelizmente, por causa das drogas, né, acabou tirando a vida da Regina, tá? E ao final, né, houve o Conselho de Sentença entendeu que o Jadson era culpado pela morte da Regina, tá? E o juiz, né, proferiu a sentença fixando a pena aí em 14 anos, o que foi, vamos dizer, a família, a dona Vilma, entendeu como pouca a pena, né? E eu, como assistente de acusação, né, entendo que poderia ser maior a pena, porque no mínimo aí, como é homicídio qualificado, a pena pode ser no mínimo entre 12 a 30 anos, tá? E o juiz fixou aí no mínimo em 14 anos. E com certeza, Dudu, nós entraremos com recurso para verificar se o Tribunal de Justiça, né, consegue aumentar essa pena aí para no mínimo 20 anos. Então, atenção, você de casa está tendo em primeira mão as informações que o Guastelli traz e uma importante atualização desse caso, que essa pena que foi estipulada atualmente ontem aí pela Justiça pode ter essa pena alterada, já que o Guastelli entra agora então com um recurso já pedindo alteração, porque a gente aguardava até, né, Guastelli, uma pena muito maior do que essa. Tanto é que, por sinal, você estava à frente também da defesa do caso da pequena Vitória, né, que infelizmente foi morta, né, e que foi julgado o casal e que chegou uma pena acima dos 30 anos de prisão. E agora, nesse caso, Regina, aguardávamos uma pena mais pesada. Talvez o quê? O juiz ali entendeu a questão das drogas ali para ter essa pena considerada branda, inclusive pela família da Regina, ou Guastelli? Ele entendeu, ele levou em consideração a confissão dele, que é considerado, né, um privilégio, tá? Mas mesmo assim ele poderia ter aplicado uma pena maior e reduzido lá na frente, né? Chegaria mais ou menos a uns 20 anos que nós estávamos na expectativa, tá? Como você bem lembrou, no caso da pequena Vitória, lá em São Roque, né, com 3 qualificadoras, o juiz fixou a pena deles de cada um dos réus lá em 36 anos, né? Você vê a disparidade aí que nós temos, né, Dudu? Então, por essa razão, eu entendo, né, que é cabível o recurso para o Tribunal de Justiça para aumentar essa pena. Esse recurso já tem previsão de ter uma resposta se essa pena poderá ser aumentada, o Guastelli? Porque na prática a gente vem acompanhando que muitas vezes o cara é condenado a 30, 40 anos de prisão, mas devido a bom comportamento, uma série de coisas, essa pena vai reduzindo e por aí vai, né? E a gente vê que esse é um sujeito, né, que além de ter o vício no entorpecente, ao mesmo tempo tem também o agravamento aí de ter cometido esse crime. No histórico dele já tinha outros crimes na conta, o Guastelli? Sim, já tinha outros crimes, inclusive do um estupro, né? Que ele foi condenado, né? Estava em liberdade condicional quando cometeu esse crime da Regina, tá? Então, infelizmente, né? A nossa legislação, assim,
precisa ser alterada urgentemente, porque senão daqui, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né, ele estará em liberdade por esse crime da Regina, que é, vamos dizer, um grande problema para nós, né, para a família, né, que a família perdeu eternamente a Regina, né, e nunca mais vai tê-la de volta, né, e eu passo que o réu aí, daqui 1 ano e meio, 2 anos, estará na rua, né, podendo cometer outros crimes, Dudu. Tem alguma expectativa já de tempo para responderem esse recurso que você entrou para aumentar essa pena, Guastelli? No mínimo 6 meses, Dudu. Tá certo. Ô, Guastelli, no mais, eu te agradeço aí. Claro, se tiver novidade aí, nós vamos continuar em cima dessa história, porque não é possível que daqui, né, por mais condenado aí a esses 14 anos, daqui a pouco, dentro de 2 anos, aí pode estar nas ruas, não podemos aceitar. Um homem que já tinha estuprado, né? Inclusive tinha recebido liberdade, né? Já tinha conseguido a brecha da lei e saiu e aí matou a Regina. A mãe dela chora até hoje, tem saudade até hoje da filha. A filha não volta mais, mas esse sujeito voltar para as ruas pode acontecer muito em breve. Por isso o Guastelli continua defendendo não só essas famílias, mas defendendo também que mude urgentemente o nosso código, né, Guastelli? Exatamente. Os nossos legisladores lá de Brasília precisam urgentemente, né, alterar o Código Penal e a Lei das Execuções Penais. E um detalhe, Dudu, você falou do cachorrinho do Pretinho, né, que era um cachorrinho de estimação da Regina, né, ele depois da morte dela, né, que ele ficou lá próximo à ponte, né, que indicava que ela estava lá naquela região, tá, depois do enterro ele fugiu da casa e ficou lá pelo centro vagando. Olha como são as coisas, Dudu. Agora, o Guastelli, você chegou a encontrar provavelmente a mãe da Regina, ela ficou frente a frente com o Chu, chegou a falar alguma coisa com ele ontem no desdobramento do julgamento, Guastelli? Não, ela foi ouvida, né, em juízo, tá, ela ficou frente a frente com ele, mas ela não disse nada para ele. Tá, ela só ficou olhando para ele, né, com aquela cara de indignada, né, o que ele fez com a filha, né, mas ela não falou nada.